Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a flexão oblíqua, que inclusive nós já definimos o que é flexão e também falamos sobre a diferença que há entre flexão normal, oblíqua e composta em um vídeo que já fiz aqui no meu canal. Então, eu recomendo para que você continue este vídeo, para que entenda mais sobre flexão oblíqua, você acompanhar este vídeo onde eu falei o que é flexão e mostrei a diferença entre flexão normal, oblíqua e composta. Eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição desse vídeo para você acompanhar e aí sim prosseguirmos agora para um detalhamento maior sobre flexão oblíqua. E só resumindo o que falamos lá no vídeo sobre este tema, nós falamos que a flexão oblíqua, que também é chamada de flexão desviada, ocorre quando há uma força, há uma carga que não ocorre aqui no eixo de simetria de uma viga. Então vamos supor que esta é uma viga que a gente está vendo ela de cima. E este risco, este traço, ele mostra o meu eixo aqui em X, certo? Então dividi a viga na metade e aí eu corri uma linha aqui que representa o eixo da viga. Então eu tenho uma força que está sendo aplicada, uma carga que está sendo aplicada fora do eixo da viga. Então ela vai gerar uma flexão oblíqua, não mais uma flexão normal. Uma flexão normal seria se eu tivesse uma carga sendo aplicada no eixo da minha viga, mas não está, está fora. E aí vai gerar momentos fletores em X, em Y. E além disso, ela vai tender a girar a minha viga aqui, não só mais fazer aquele movimento de flexão, também vai tender a girar. E aí como se caracteriza uma flexão oblíqua ou flexão desviada? Por exemplo, uma viga que recebe as cargas verticais do peso de telhas, certo? Então, além da flexão, ela vai tender a girar, e aí nós temos a flexão oblíqua, certo? Em outras palavras, nós temos uma flexão oblíqua quando há uma flexão em um plano que não contém um dos eixos de simetria da viga, nem x, nem y, como é o que acontece nesta figura. Eu tenho uma viga aqui vista de cima, em que eu tracei os eixos de simetria aqui da viga em y e em x, seria esse o eixo da viga, né? E eu tenho uma força F sendo aplicada a uma distância n do eixo y e a uma distância m do eixo x. Logo, eu tenho uma carga sendo aplicada fora do eixo, fora do plano dos eixos de simetria dessa viga. E aí eu posso gerar uma flexão oblíqua, certo? E como é que nós calculamos esta situação? Porque veja bem, se eu tenho uma carga sendo aplicada mais de um lado da viga do que de outro lado da viga, eu posso ter este lado B e D aqui sofrendo compressão, certo? Que eu tenho, ao invés de sofrer flexão normal aqui, eu tenho uma carga sendo aplicada mais desse lado, então um lado ele vai estar sofrendo compressão e o outro lado ele vai tender a girar, né? Ele vai tender a levantar. Então eu posso ter também uma situação onde ocorre tração. Esse lado A e C ele pode se levantar, é onde ocorre a tração. Então nós temos que calcular para verificar se este lado aqui está ocorrendo mesmo tração, para que a gente possa calcular essa viga prevendo essa tração no lado A e C e essa compressão no lado B e D, certo? Então é essa formulação aqui que a gente vai usar para calcularmos o momento nessa viga. A gente vai ter que usar a força, que momento nada mais é do que uma força vezes uma distância. Essa força que está sendo aplicada vezes o n, a distância n aqui do eixo y, certo? E a tensão em B e a tensão em D vai ser igual, a gente vai calcular como sendo a força que está sendo aplicada nesse ponto dividido por S. O que vai ser S? Vai ser a área dessa seção, certo? Esse lado vezes esse lado vai ser esse S, né? Que é a área da seção. Mais o momento que nós calculamos aqui em cima, dividido pelo módulo resistente. Como é que a gente vai calcular esse módulo resistente? Através dessa formulação, B vezes H ao quadrado dividido por 6. Se nós estamos fazendo com que essa viga seja
tratada como este ponto aqui está sendo aplicado a uma distância de y, do eixo y aqui, essa distância n, o meu h vai ser este lado aqui, certo? E o meu b vai ser este lado aqui. Se eu estivesse tratando já ao contrário, né, nessa viga, eu quero calcular a compressão no lado A e B, né, que ela está também um pouco mais para lá, né, do eixo de simetria aqui de x, ela também está mais para lá. Então, eu também posso calcular a compressão em A e em B e a atração em C e D também, que ocorre a mesma coisa. Só que aí eu já estou vendo diferente, eu já estou vendo por uma outra perspectiva. Eu estou vendo a compressão em B e em D e a atração em A e em C. Então, eu tenho que considerar como C e D como sendo a minha altura e A e C como sendo a minha base, certo? Então, se eu estivesse considerando do outro eixo, seria ao contrário, essa base, essa minha altura, certo? E A em C vai ser a mesma formulação, só que ao invés de eu somar aqui o momento dividido pelo módulo resistente, eu vou subtrair o momento do módulo resistente. E aí a gente vai ter todos os valores para a gente calcular a nossa viga. Mas chega de enrolação, chega de teoria, de formulação. Vamos a um exemplo prático, certo? Então eu tenho aqui uma viga vista de cima, que eu tenho a minha carga, né, a minha força F sendo aplicada a 10 centímetros do eixo Y, certo? Gerando uma carga aqui de 540 toneladas força, certo? E aí a minha seção é de 30 por 40 centímetros. Então vamos ver assim, certo? Neste plano e não assim neste plano. Se a gente estivesse vendo neste plano aqui, a gente teria que considerar esses 3 centímetros, certo? Que é a distância, que é o momento que ele gera do eixo X, certo? Do eixo X para cima aqui. Mas como a gente vai considerar assim, certo? Nesta posição, a gente tem que considerar o momento aqui a partir do eixo Y. Então vamos lá. O momento que vai ser gerado a partir do eixo Y aqui vai ser a carga vezes a distância. A carga de 540 toneladas força vezes os 10 centímetros dado aqui. Então eu vou gerar um momento de 5.400 toneladas força centímetro. E aí a área da seção vai ser 30 vezes 40, né? 1.200 centímetros quadrados. O módulo resistente, como eu disse, como nós estamos vendo nesta porção e não nesta, a minha altura vai ser os 40 centímetros, certo? Se eu estivesse vendo nessa porção aqui, fazendo esta verificação no outro plano, a minha altura seria os 30 centímetros, certo? Mas como eu estou vendo nessa, 40. Então vai ser a base de 30 vezes 40 ao quadrado dividido por 6. E aí eu vou ter um módulo resistente de 8.000 centímetros cúbicos. E aí vamos calcular a tensão em B e em D. Como eu falei, né? Nós estamos vendo nessa porção. Se a gente estivesse vendo nessa, nós estaríamos calculando a tensão em A e em B, não em B e em D, tá? Então, a tensão em B e em D vai ser esta força, né, de 540 toneladas, dividido pela área da seção, de 1.200 centímetros quadrados, mais o meu momento, de 5.400 toneladas força centímetro, dividido pelo módulo resistente de 8.000. E aí vou ter uma tensão em B e em D de 1,13 toneladas por centímetro quadrado. E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte detalhe. Lá na resistência dos materiais, quando a gente calcula, por exemplo, uma treliça, o sinal positivo ele vai significar tração e o sinal negativo ele vai indicar compressão. Aqui na flexão oblíqua vai ser o contrário. Nós temos aqui, se nós tivermos positivo, vai ser compressão, que nada é bem nítido isso, né? Se uma força ela está sendo aplicada mais nesse lado B e D, né, mais para cá do meu eixo da viga, o B e o D vai estar sofrendo compressão, certo? E nós temos que verificar se o lado A e C vai estar sofrendo tração, que aí a gente joga na fórmula, vai ser a mesma coisa, só que agora o sinal de subtração, e aí nós vamos ter menos 0,23 toneladas força por centímetro quadrado. Deu negativo, então
está tendo tração nesta minha em A em C. Então, se eu tiver uma carga de 540 toneladas força sendo aplicada neste ponto e não tiver como eu mudar isso, eu tenho que dimensionar a minha viga para isso, que A e C está sofrendo tração e B e D compressão. Beleza. Mas vamos supor que eu não quero que ocorra tração na minha viga. Não quero que ocorra tração. Porque aí, como eu falei lá no vídeo anterior, que nós falamos lá, que eu pedi para vocês acompanharem, se ao invés de uma flexão, a viga também estiver sofrendo esforços normais de tração ou compressão, eu vou ter, além de uma flexão oblíqua, eu vou ter uma flexão composta. Então, eu já tenho uma flexão oblíqua composta. Então, eu quero evitar essa situação. Eu quero evitar que ocorra tração aqui em A e C. Mas será que eu consigo isso com uma excentricidade aqui, com uma força sendo aplicada fora do eixo de simetria da viga? Eu consigo. Eu não preciso necessariamente aplicar neste eixo aqui. Eu posso sim ter uma distância aqui que eu não ocorra tração ainda em A e C. Mas para isso, eu tenho que igualar essas tensões a zero, né? Porque se eu tenho zero, eu não vou ter nem tração nem compressão, certo? Então, eu só preciso igualar. E aí na fórmula, que aqui eu tô calculando em A e C, eu quero que não dê negativo aqui, não ocorra tração. Eu quero que ocorra zero, não ocorra tração nem compressão. Então, eu vou ter a mesma formulação aqui, ó, a força sendo aplicada, dividido pela área, menos, né, que eu estou vendo em A e C. Lembra que aqui era o momento? Lembra que aqui era o momento? O momento é força vezes distância. Né? Então, eu só transferi a fórmula do momento para cá. Ficou força vezes a distância, força vezes N, dividido pelo módulo resistente. Aí, até agora, tanto faz. Só que aí eu quero descobrir qual que é esta distância N aqui. Eu quero agora descobrir qual que é essa distância N, qual o máximo essa distância que eu posso ter para que este resultado dê zero, para que a tensão em A e C seja zero, entendeu? Então a gente tem que descobrir essa distância N. Então eu vou jogar na fórmula 540 toneladas dividido pela área de 1.200 menos 540, que é a força de novo, vezes essa distância N dividido pelo módulo resistente de 8.000 é igual a zero. E aí eu faço essa conta, 540 dividido por 1.200, eu vou chegar em 0,45 menos, aí eu fiz essa conta, 540 dividido por 8.000, deu 0,0675 vezes N é igual a zero. E aí eu passo esse 0,45 para lá, para o outro lado da igualdade, só que aí ele vai passar com sinal negativo, né? Aqui ele passou com sinal negativo, 0,45. E aí ficou o menos 0,0675 vezes n desse lado aqui. E aí eu tenho dois sinais negativos aqui, eu posso simplesmente multiplicar por menos 1, que aí eles cancelam esses sinais negativos aqui. E aí eu passo esse valor dividindo por 0,45 e aí eu vou encontrar o valor de n, que aí 0,45 dividido por 0,0675 vai dar um n de 6,7 centímetros. Ou seja, eu posso ter uma distância aqui, essa carga de 540 toneladas força, eu posso aplicá-la ela até 6,7 centímetros, que não vai estar ocorrendo tração em A e C. Aí eu posso ficar tranquilo com com a minha flexão. Né? Não preciso dimensionar a tração aqui em A e C. Não precisa necessariamente eu ter uma carga concentrada no eixo da minha viga, mas até 6,7 centímetros eu posso ficar sossegado que não vai estar acontecendo uma flexão composta nesta minha viga. E foi esse o vídeo de hoje, tratando-se sobre flexão oblíqua da minha viga. Então espero que você tenha gostado deste vídeo, espero que tenha contribuído para o seu entendimento sobre flexão oblíqua. Deixe o seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo e a sua sugestão também para próximos vídeos, que é sempre bem-vinda.
Muito obrigado por acompanhar e até a próxima!